Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal Ciência Exata. Hoje trago um simulado exclusivo para o concurso da Prefeitura de Campinas. O cargo é de nível médio, agente de educação infantil. Lá no nosso site, cienciaexata.com, tem um curso exclusivo para esse concurso. Acesse agora e venha fazer parte da nossa turma CIEX. E vamos à aula de hoje. Vamos marcar a alternativa que atende à norma padrão de concordância e de colocação pronominal. Você vai começar pela mais fácil. Você que é aluno dos nossos cursos, nos seguem também nos canais. Aí você já viu muito falar de Enéas, 4Ps e algumas regras de concordância. Espera-se, eu não poderia falar se espera. Não posso começar a frase com pronome oblíquo átono. Então, colocação pronominal está ok. Que até o plantio da próxima safra de verão esteja melhor as condições internacionais. O que deve estar melhor? As condições internacionais, então aqui é o sujeito. Então, espera-se que as condições internacionais estejam melhores, seria o correto. Fique atento. Mas isso aqui não seria objeto direto? Nada disso. Você, primeira coisa, identifica o sujeito, identifique o verbo, faça a pergunta para localizar o sujeito. Ainda é um advérbio lá de Enéas, advérbio é palavra atrativa, o correto seria: ainda se prevê alta de juros em breve. Embora hajam, gente, embora existam, verbo haver no sentido de existir, é impessoal. Então, embora haja questões econômicas preocupantes. No cenário atual, tem afetado-se, ok, locução verbal. Então, eu tenho aqui uma locução verbal. Eu tenho um verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio. Se eu tenho o verbo principal no particípio, memorize. Este pronome oblíquo átono não pode vir depois dele. Não pode. Então, o correto é tem-se afetado os gastos familiares com o desemprego e a alta de preços. Então, no cenário atual, vamos colocar a frase na ordem direta? Os gastos familiares com o desemprego e a alta de preços têm-se. Então, vai ter acento circunflexo também, porque o sujeito aqui, o núcleo dele é gastos, que está no plural. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo também estará no plural. Descarto a alternativa D, não posso iniciar a frase com o pronome oblíquo átono. O correto aqui seria o quê? Vou colocar aqui, pressionar-se-ão. Por que eu usei a mesóclise? Porque eu tenho uma frase no futuro. Se tenho verbo no futuro, eu uso a mesóclise. Pressionar-se-ão mais as famílias, caso as condições de crédito fiquem piores. As condições, eu falo que as condições fiquem e as condições piores. Antes da próxima safra de verão, certamente se. Por quê? Advérbio. Advérbio atrai o pronome para antes do verbo. Então, colocação pronominal está ok. Se procurarão novos fornecedores. Novos fornecedores de adubos serão procurados. Então, aqui também a concordância verbal está correta. A alternativa é gabarita esta questão. Identifica-se emprego de vírgulas para separar uma expressão explicativa, onde teremos uma expressão explicativa. Mas há estoques e, além disso, expressam a ideia de adição. Há estoques e o plantio da próxima safra. Haverá tempo para a procura de novos fornecedores de adubos para substituir a Rússia, se for o caso. Caso seja o caso, não poderia falar, né? Ficaria ruim a frase. Então, quando você puder usar se, caso, desde que também, irei à festa desde que não chova, irei à festa se não chover. Então, aqui eu já sei o quê? Que, neste caso, é uma conjunção que vai expressar uma ideia de condição. Vamos ver as demais alternativas. O Brasil pode chegar ao fim do ano com inflação de 7%. O que é inflação de 7%? O dobro da meta oficial. Então, aqui vem para
explicar. Então, aqui gabaritou a nossa questão. Como fala aqui, você pode observar para separar uma expressão explicativa. Um aposto explicativo, observe, com inflação de 7%. Aí vai explicar o que é essa inflação de 7%. Aposto explicativo, termo acessório da oração que você pode, inclusive, retirar, que não faz falta, observe. Com inflação de 7% e juros básicos. Então, ele vem para explicar. Além do desemprego, aqui nós temos o quê? Novamente, uma ideia de adição, nada de explicação. As famílias serão mais pressionadas, a retomada do emprego será mais complicada. Aqui vem para separar termos que exercem a mesma função sintática. Então, aqui eu já posso utilizar a vírgula para isso, mas lá eu preciso dela separar algo que vem explicar. O emprego de voz passiva. A voz passiva está constatada na passagem. Caro concursando, voz passiva, a primeira coisa que você vai encontrar é uma locução verbal. O verbo ser, no tempo verbal, pode ser presente, passado ou futuro, mas o verbo principal no particípio, correto? Produto interno bruto deverá crescer. É uma locução verbal, sim. Mas cadê o verbo ser aqui, mais verbo no particípio? Não tem. Então, neste caso aqui, voz ativa. O cenário já tenebroso inclui uma inflação já muito alta. Também voz ativa. Voz ativa, sujeito, agente. Então, o sujeito vai praticar a ação. Voz passiva, como fala aqui, eu tenho o quê? Um sujeito paciente. Aquele sujeito que vai sofrer a ação. O que inclui uma inflação já muito alta? O cenário já tenebroso. Então, o sujeito está praticando a ação. Até lá, as condições internacionais poderão melhorar. Então, as condições poderão, voz ativa. Alguma segurança econômica ainda é garantida. Então, você observa o quê? Olha o verbo ser, mais o verbo no particípio. Então, aqui eu tenho uma voz passiva. Alguma segurança econômica ainda é garantida pelo agronegócio. Então, o sujeito está sofrendo a ação. Qual é o sujeito? Alguma segurança econômica. Ele vai sofrer a ação, o sujeito paciente, a ação de ser garantido pelo agronegócio. Dica: pegue a frase e coloque na voz ativa. Então, aí você vai se lembrar, o agente da passiva se tornará o sujeito da voz ativa. O agronegócio, observe aqui, alguma segurança econômica ainda é garantida pelo agronegócio. Voz ativa. O agronegócio garante ainda alguma segurança econômica. Agente da passiva vira o sujeito da voz ativa. O aperto mais forte da política monetária virá em seguida. O que virá em seguida? O aperto mais forte da política monetária. Então, sujeito, agente, aquele que pratica a ação de vir. Se o sujeito é agente, voz ativa. Sujeito paciente, voz passiva. Neste caso aqui, alguma segurança econômica vai sofrer a ação de ser garantida pelo agronegócio. Assinale a alternativa coerente com as informações do texto e em conformidade com a norma padrão de quê? Ortografia e também acentuação gráfica. Comece por acentuação gráfica, menos complexa. Os vizinhos veem. Aqui você vai se lembrar dos verbos crer, dar, ler e ver. Aí você já sabe que estes verbos na terceira pessoa do plural não mais têm acento. Então, os vizinhos veem sem acento, creem, que eles deem, eles leem, ok? Então, já descarto a primeira alternativa. Entristecido e parecem ter uma obsessão, não teremos esse ser. Então, o correto é obsessão por querer saber por quê. Este porquê aqui será separado por quê. Você pode acrescentar. Este porquê separado você pode utilizá-lo no início de frases interrogativas ou também no meio. Sempre que você puder substituir por pelo qual, esse é o caminho por que passei. Esse é o caminho pelo qual passei. Então, porquê separado. Ou então você puder colocar motivo, causa. Por querer saber o motivo que ele vive assim. Então, querer saber por que razão ele vive assim. Então, porquê separado.
Mestre Romão sofre o ônus. Paroxítona terminada em us tem acento, ônus e bônus, de não conseguir a sua ascensão. Ascensão vem do verbo ascender. Você já ouviu nas minhas aulas de ortografia falar do dedim, teti? Dedim, teti. O que é dedim, teti? São os verbos, vamos corrigir aqui, dedim, eu ponho em maiúsculo. Dedim, teti. Os verbos terminados em der, dir, mer, mir, ter, tir, eles serão, na hora que você tiver um substantivo derivado deles, esses substantivos serão grafados com 2 S ou S. Compreendeu? Observe, ascender terminou em dedim, teti. Não terminou? Dedim, teti. Olha o de aqui. Você vai retirar essa última sílaba e aí vai ocorrer o quê? Será construído com S. Vamos pegar aqui o verbo compreender. Do verbo compreender, eu tenho o substantivo qual? Compreensão. Não é isso? Compreender, compreensão. Compreensão grafa-se com S, porque é dedim, teti. Anote aí, dedim, teti. Agora, se permanecer, aí grafaremos com C cedilha. Vamos pegar o verbo deter. De deter, eu tenho a palavra detenção. Você observou que o dedim, teti permaneceu? Aí eu grafo com C cedilha. Ele saiu com S. E justamente daí a acentuação correta é que provém também a sua melancolia. Provém na terceira pessoa do singular, acento agudo. Se fosse na terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Então, a alternativa B está corretíssima. A frustrada não, que pega muita gente, né? Então, o correto é o quê? A frustrada. Como você melhora seu vocabulário, ortografia? Lendo muito. Busca da expressão está correta, musical. Fez mestre Romão se sujeitar a uma tristeza com Z, contínua, paroxítona terminada em ditongo tem acento. Em horas, nada dóceis não. A palavra é o quê? Dócil. Se ele é dócil, eles são dóceis. Mestre Romão não pôde extravasar. Está escrito de maneira correta? Não. Então, o correto é o quê? Extravasar, com S e C cedilha. Seus ímpetos proparoxítona, mas muitos creem, já vi que não tem acento, que ele um dia se comunicará certinho, música proparoxítona. A grande benção não é bênção. Ela é o quê? Uma paroxítona terminada em ão. Órfão, bênção tem acento. Teria em vida, seria o ato heróico, não mais. Não acentua os ditongos abertos. Ei, oi e el das paroxítonas. Não mais são acentuados. Aí você vai se lembrar de quê? Androide. Androide tem acento? Não. Por quê? Olha aqui os ditongos abertos. Ei, oi e el das paroxítonas não tem mais acentos. Ah, mestre, herói tem acento por quê? Herói é o quê? Oxítona. Nas oxítonas tem, nas paroxítonas não. De tocar de forma espontânea, então espontânea é com S, espontaneamente também com S, espontânea. Vou colocar só espontânea com S. Descarto a alternativa E. Agora vem crase. Tem crase, você já vem. Não uso crase. Primeira coisa, já escrevo aqui. Não uso antes de quê? Antes dos verbos, antes das palavras no masculino, antes dos pronomes indefinidos. A VUNESP adora o pronome todas. Antes dos pronomes pessoais. Não vou usar crase também no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então, primeira coisa. Chegar a um resultado. Um é palavra no masculino, então já sei que o terceiro não pode ter crase. Já descartei duas alternativas. Ele passou a viver, verbo no quarto não pode ter crase. Não pode ter crase, eliminei mais uma. Opa, já gabaritei a questão. Fácil, sem sofrimento. Então vamos ver? De nota a nota, sem crase. Não uso crase antes de palavras repetidas, face a face. Dedicava-se à música, porque quem se dedica a alguma coisa, mas o a de a música, teremos crase.
ele se dedicava ao ato de alguma coisa. Então, sei que uso crase. Chegar a um resultado não tem, passou a viver também não tem. Viver às escondidas. Então, quando aparecer aqui essa locução feminina, que seja ela conjuntiva, uma locução adjetiva, uma locução adverbial, que é o caso, às escondidas, então você sabe que terá crase. Então, ele chegou de viver às escondidas. Show de bola? Crase não pode errar de jeito nenhum. Na frase final do texto, vamos ver o que pede aqui. A relação de sentido é estabelecida pela conjunção destacada, enquanto, e a relação de sentido é estabelecida entre as formas verbais morria e nascia, que eu já sei que há uma oposição, são palavras o quê? Antônimas. São correta e respectivamente de. Então, esta conjunção aqui, na noite de domingo de carnaval, enquanto morria Ari Barroso, os Beatles nasceram. Então, é uma ação que ocorre de forma simultânea, não é isso? Então, simultânea aqui e enquanto também ele vai expressar uma ideia de tempo. Eu poderia falar, na noite daquele domingo de carnaval, na mesma hora que Ari Barroso morria, os Beatles nasciam para o mundo. Então, eu já sei que é uma ideia de tempo. Nada de proporção nem consequência. Se tem finalidade, você já vem aqui, vai observar, na maioria das vezes, a preposição para. Então, ficou fácil aqui, alternativa C, de coração, que está correta. Se você tivesse dúvida, você iria o quê? Morria e nascia não é inclusão, nem exclusão, nem simultaneidade, nem equivalência. É uma ideia de oposição que vai gabaritar também a questão. Em conformidade com a norma padrão, uma frase que pode complementar o terceiro parágrafo do texto é qual a frase que nós podemos aqui complementar o terceiro parágrafo. Então, nem trouxe o terceiro parágrafo porque é uma frase só, nós vamos olhar qual que está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. O empresário Brian Epstein esperava que uma música dos Beatles, então aqui você já observa, esperava que uma música dos Beatles, até aqui está ok, da mesma forma também que uma música dos Beatles, então aqui é a mesma coisa para todas, não é isso? Chegasse ao topo. Quem chega tão perto de chegar a algum lugar. Quem chega a algum lugar. Então, aqui está correto. Quem chega, não chega no. Então, já vem descarto. Chega a algum lugar também está correto. Eu deixo. A próxima, chega no, está errado. Eu vou descartar. Quem chega ao topo das paradas americanas para levá-los à América. Será que está correto? Quem vai levar quem? Os Beatles são eles. Eu não posso falar como está na alternativa C para levar eles. Por quê? Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Quando for complemento, que seja um objeto direto ou objeto indireto, eu não posso usar os pronomes retos. Os pronomes retos vão exercer a função de sujeito. Como aqui é complemento, eu tenho que usar o, no caso os, ou então, se for um verbo transitivo indireto, eu uso lhes. E aqui, o correto é levá-los, porque quando o verbo termina em R, S ou Z, você vai retirar o R e vai acrescentar o L. Então, levá-los, por isso que a alternativa A está correta. Não posso usar os pronomes retos como complemento. Então, descarto as alternativas C e também a alternativa E. Na passagem do primeiro parágrafo, um vastíssimo songbook que atravessa o tempo com sua indiscutível qualidade. Os termos significam o quê? Se fala significam, são palavras sinônimas, que têm significados iguais ou semelhantes. Tem duas, começa por aquela mais fácil. Ele atravessa, ele percorre? Ah, pode ser. Ele cruza também. Ah, ele transpõe o tempo? Pode ser. Que atravessa o tempo, que encontra o tempo, não. Que atravessa o tempo, que avança o tempo, poderia. Então vamos para a próxima palavra, com sua indiscutível. Se é indiscutível, é provável ou não? Indiscutível, eu tenho a certeza, isso é indiscutível, então está correto. Ah, é evidente? Sim, com sua evidente qualidade. Ah, isso é indiscutível, isso é evidente. Alternativa C.
Se é evidente, não é contestável e nem é relativa também. Então, aqui, sinônimos, duas palavras, comece por aquela mais fácil. Vamos marcar a alternativa em que o enunciado está de acordo com a norma padrão de concordância verbal e pontuação. Caro concursando, aqui dos nossos cursos, você já sabe. 2 assuntos? Comece por aquele que você tenha mais facilidade. Se tem pontuação, você já vai se lembrar de quê? SVC e SUVECA, que é a ordem direta das frases, e não separo por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Caro concursando, é muito importante também, tem concordância verbal, primeira coisa que você vai fazer é procurar o verbo haver. Olha aqui. Será que está no sentido de existir? No momento em que existiam escolas, então existiam, verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Impessoal é aquele que não será conjugado nas pessoas. Ele será conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Então, o correto ali não seria haviam, seria havia. Então, já venho aqui e descartei pelo menos uma alternativa. Eu prefiro começar por concordância. A VUNESP raramente ela cobra aquelas regras específicas. Ela cobra a sua regra máxima, que é aquela de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Aquarela do Brasil e Bahia. Então, aqui eu já tenho um sujeito composto. Se o sujeito é composto e vem antes do verbo aqui, observe aqui. Então, Aquarela do Brasil e Bahia faz ou fazem, aqui equivaleria a quê? A elas. Então, sujeito composto, verbo no plural. Então, fazem parte do legado deixado por Ari Barroso. Por enquanto, só concordância. Em 64, mais de 70 milhões. Então, quando aparecer essas expressões que indicam proximidade, cerca de, mais de, menos de, o verbo vai concordar com o número. Então, 70 milhões aqui, plural, não é isso? 70 milhões assistiu? Não. Então, aqui o correto seria o quê? Mais de 70 milhões assistiram aos Beatles. Ari Barroso e os Beatles compõem. Eles compõem? Será que sim? Então, já sei, sujeito composto, eu vou falar o quê? O verbo obrigatoriamente estará no plural. Então, o correto aqui seria o quê? Compõem a cultura. Ao saber que Ari Barroso morreu enquanto eles desfilavam certinho, os foliões ficaram enlutados certinho também. A alternativa D está correta. Somente com um dos assuntos você fechou a questão. Aquarela do Brasil e Bahia, com certeza, adjunto adverbial intercalado de curta extensão, pode vir entre vírgulas ou sem nenhuma. Fazem parte do legado, este legado deixado por Ari Barroso. Não pode ter esta vírgula aqui. Em 1964, adjunto adverbial deslocado de curta extensão pode vir ou não separado por vírgula. Mais de 70 milhões de pessoas assistiu. Aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o sujeito. Posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso também. Ari Barroso e os Beatles compõem a cultura musical do século passado e do século presente. Então, não precisa ter essa vírgula. Se já tem o E aqui, ele expressa a ideia de adição. Só vou usar a vírgula antes do E quando indicar repetição ou que forem sujeitos diferentes. Já vimos aqui, ao saber que Ari Barroso morreu enquanto desfilavam, os foliões ficaram enlutados. Então, aqui você observa que ao saber é uma oração reduzida de infinitivo. Então, quando aparecer ao mais verbo no infinitivo, você pode substituir por quando, se é quando expressam a ideia de tempo. Então, quando souberam que Ari Barroso morreu. Então, se eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial, ela vai exercer uma função de adjunto adverbial. Adjunto adverbial de longa extensão, quando ele vem antes da oração principal, ele virá separado por vírgula. Então, certinho aqui o emprego da vírgula. Ah, mas eu não poderia falar também que é uma oração subordinada adverbial? Poderia normalmente. Não tem problema
nenhum. No momento em que havia escolas na Avenida do Rio, morria no Hospital Ari Barroso. Então, aqui, da mesma forma, o emprego da vírgula está correto, mas a concordância não. Eu ainda colocaria uma vírgula aqui, duas vírgulas, né? Morria Ari Barroso, onde? No hospital. No hospital, adjunto adverbial. Quando ele vem intercalado, de curta extensão, pode vir ou não separado por vírgula. Ok? Questão bem interessante essa daqui de nível médio da Unesp. Na passagem do segundo parágrafo, Ari Barroso morreu cedo. Ele tinha somente 60 anos. Quando falo somente, ele só tinha 60 anos, ele tinha apenas 60 anos, o termo destacado é empregado com o objetivo de quê? Será que está contrapô-lo à informação de que morreu cedo? Vamos compreender? Ari Barroso morreu cedo. Ele tinha somente 60 anos. Aqui você já observa, quando fala que ele tinha somente 60 anos, virá para quê? Justamente para confirmar, como estabelece aqui na alternativa C, a informação de que ele morreu cedo. Ele só tinha 60 anos. Estou confirmando e ainda reforçando a informação. Eu usaria até aqui, reforçar a informação de que Ari Barroso morreu cedo. Não há oposição, não está questionando, não há relativização, não tem objetivo de amenizar a informação. Ela vem somente para reforçar, validar, confirmar a informação de que ele morreu cedo. Só tinha 60 anos. No texto da conversa entre o sargento e os soldados, a frase "vai ver o sargento delas ensina melhor" deve ser entendida como o quê? As formigas marcham melhor que vocês. Vai ver o sargento delas ensina melhor. Quando falou, temos de observar. Tirinha ou quadrinho, nós temos de saber, por exemplo, observar linguagem verbal e não verbal. Então, as formiguinhas estão marchando, o sargento vira e fala para os seus soldados. Elas marcham melhor que vocês. Aí um já fala, vai ver o sargento delas ensina melhor. Pode ser entendida como uma dúvida do soldado para confirmar a fala de seu superior? Dúvida não. Será? Vamos deixar então, não é isso? Você, se tem dúvida ali em qual pode estar correta, deixe, depois a gente filtra. É uma hipótese do soldado para rebater a crítica de seu superior? Pode ser também. É uma comprovação? Vai ver o sargento delas ensina melhor. Eu poderia substituir pelo quê? Por talvez. Talvez o sargento delas ensina melhor. Então, não é comprovação. Pode ser uma sugestão? Também. Vai ver o sargento delas ensina melhor. É uma comparação do soldado para engrandecer seu superior? Nada disso. Se ele está falando que o sargento delas ensina melhor, ele não está engrandecendo, ele está desmerecendo. Eliminei duas alternativas. Dúvida do soldado para confirmar a fala de seu superior? Se é dúvida, você confirma? Não. Eu ainda usei aqui talvez dúvida. É uma hipótese para rebater a crítica de seu superior? Certinho. Talvez o sargento delas ensina melhor. Se é talvez, é o quê? Uma hipótese, é uma dúvida, é uma possibilidade. Vou retirar dúvida aqui, que possibilidade vai soar melhor. Então, é uma possibilidade, e justamente para rebater a crítica. Elas marcham melhor que vocês, então é porque quem ensina, ensina melhor. É uma sugestão do soldado para apoiar? Não. O objetivo aqui é rebater a crítica de seu superior. De acordo com as informações apresentadas, é correto afirmar que as mudanças no clima e os desastres na natureza ocorridos nos últimos tempos são consequências de quê? Então, a gente vai voltar ao texto. Você pode parar, observe aqui os distúrbios da ignorância, pode parar o vídeo e fazer a leitura do texto que também está lá no PDF. É do Flávio Tavares, é muito importante você observar de onde foi retirado o texto, lá do Estadão, em 4/2/2022. Eu prefiro, por ser um texto maior, ler as alternativas e voltar. Nós podemos
falar de forma correta, afirmar que as mudanças no clima e os desastres da natureza ocorridos nos últimos tempos são consequência da construção de aterros em áreas litorâneas, como acontece em São Paulo e Santa Catarina? Então a gente precisa voltar, até grifei aqui já, palavra aterros. O aquecimento global, com invernos cada vez menos frios, derruba geleiras no Ártico e na Antártica, elevando o volume dos mares e estreitando nossas praias de veraneio. Em pontos do litoral paulista e em Santa Catarina, a situação já é visível a olho nu, mas optamos pela falsa solução de construir aterros. Então, quando a gente volta ao texto aqui, nós podemos afirmar que as mudanças no clima e os desastres, eles são em decorrência da construção de aterros? Não, ela já existe. Como fala aqui no texto, é uma falsa solução para combatê-la. Mas construir aterros não ocasiona, não leva como fala aqui, às mudanças no clima e também aos desastres na natureza. São consequência dos ciclos da Terra, uma vez que essa destruição independe de fatores humanos e econômicos? Não, aqui a gente já sabe que o homem que vem ocasionando esta destruição, principalmente por causa do dinheiro. O uso recorrente da tecnologia, em especial os motores elétricos que poluem mais o planeta, é que causam esta mudança climática. Então vamos ver aqui a parte que fala de motores elétricos. Continuamos aferrados a ultrapassadas visões, poluindo nossas cidades com o monóxido de carbono dos automóveis, desinteressados em desenvolver motores elétricos. Dominamos a tecnologia sem interesse em implementá-la, porém. Então aqui, estas visões são ultrapassadas, a gente não moderniza. Agora, será, como fala aqui na alternativa C, o uso recorrente da tecnologia, em especial os motores elétricos, possuem mais o planeta? Nem precisava voltar ao texto, eu sei que os motores elétricos seriam uma solução. É decorrência da ação humana que se tem mostrado incompatível com a necessidade de conservação do planeta? Certinho, porque os seres humanos, observe aqui, as advertências e os alertas não partem só da ciência, mas também do Papa Francisco, ao asseverar que é criminoso e obsceno destruir a obra divina da natureza em nome da cobiça de um capitalismo predatório alucinado por lucro fácil. Vai ao encontro da alternativa D, a ação humana que se tem mostrado incompatível com a necessidade de conservação. Por quê? Busca o lucro fácil, como fala lá. Da alteração dos períodos de plantio e safra na agricultura, o que levam a menor produção, será que é isso mesmo? Quando a gente observa aqui, na ciência há o consenso sobre o perigo da crise climática e a devastação que provoca gradativamente na agricultura ao alterar os períodos de plantio e safra. Então, isso daqui pode ocorrer o quê? Sobre esse perigo da crise climática e a devastação que provoca gradativamente na agricultura. Ou seja, primeiro tem a crise climática, a mudança climática, como fala lá no enunciado, e os desastres da natureza é que vão provocar esse prejuízo na agricultura que pode levar a uma menor produção. Então, primeiro você tem as mudanças climáticas e os desastres na natureza que vai fazer a alteração dos plantios. Agora, a alteração dos plantios é que inverteu a ordem, não é isso que vai levar às mudanças climáticas. Então, concursando, agora vamos marcar a alternativa que se apresenta informação coerente com o texto em conformidade com a norma padrão de colocação pronominal. Nem preciso voltar ao texto, não. Primeira coisa que eu vou fazer é procurar resolver a questão somente com colocação pronominal. Se tem colocação pronominal, você já se lembra do Enéas 4Ps. Você que já assiste às minhas aulas, que seja nos canais no YouTube, ou também que faz parte dos nossos cursos, já sabe o que significa Enéas 4Ps.
Então, primeira coisa, identifique o pronome oblíquo átono. São eles o me, o te, o se, o nos, o vos. E aqui também pode ter o, as suas variações, além do lhe ou lhes. Correto? Então, o se. Já é clássico. Você vai se lembrar que não existe a frase te amo. De acordo com a norma padrão, o correto seria o quê? Amo-te. Então, não posso começar a frase com o pronome oblíquo átono. Apesar do domínio da tecnologia no mundo, não tem-se. Aqui nós já temos o N de Enéas 4Ps. Então, o correto é não se tem auxiliado. Então, aqui eu tenho uma locução verbal, mas eu tenho a palavra negativa. Ela atrai o pronome para perto dela e ele virá antes do verbo. Vou descartar a alternativa B. Entende-se com a fala do Papa Francisco que o modelo econômico do capitalismo predatório atropela as necessidades das populações urbanas. Entende-se certinho aqui eu tenho o quê? O se e aqui eu tenho o verbo. Eu não poderia começar a frase com o pronome oblíquo átono. Se entende, não. O mundo atual tem tornado aqui, ó, eu gosto porque a VUNESP sempre cobra. Você já vai colocar aqui, olha, tem uma locução verbal. Eu tenho um verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio. Se ele está no particípio, nunca pode vir depois. Não vem depois, então. Tem-se tornado. Modelo capitalista que. Então, aqui eu já tenho o quê? O P de Enéas 4Ps. Pronome relativo. Que se fundamenta em nada que fundamenta-se. Colocação pronominal, lembre-se de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. O que é próclise? Quando o pronome vem antes do verbo. E agora vamos marcar a alternativa em que há termos empregados no sentido figurado, sentido conotativo, quando você dá um novo significado às palavras. Se você parar o vídeo, provavelmente você vai encontrar uma palavra que é diferente. Você já vai bater o olho, ela vai chamar a sua atenção para ver. Será que deu um novo significado àquela palavra ou não? Continuamos aferrados a ultrapassadas visões, poluindo nossas cidades. Agora já houve seca. Nessas duas passagens aqui, nós observamos que as palavras foram empregadas no sentido próprio. Quando fala aferrados, é que a gente continua muito centrado aquelas ultrapassadas visões. Ah, mas aferrados aqui não seria no sentido conotativo? Ok, mas você observa que tem de ser nas duas passagens. Agora já houve seca. Seca mesmo, período das secas. Então, aqui mesmo que foi empregado em sentido conotativo uma palavra, na outra frase não tem. Então, aqui eu já observo que é sentido próprio que prevaleceu. Mas nos limitamos a lamentar ou a nos surpreender. As advertências e os alertas não partem só da ciência. Toda a frase aqui no sentido próprio. No outro canto do mundo, na gélida Sibéria, faz calor em pleno inverno. Ah, mas cadê sentido figurado? Faz calor em pleno inverno? É o que está ocorrendo ultimamente. Boa parte da área metropolitana de São Paulo inundou, de inundar mesmo. Então, sentido próprio, preciso ter nas duas passagens. As marcas profundas das mudanças do clima aí estão. Na ciência, há o consenso sobre o perigo da crise climática, também sentido próprio. Aí você vai fazer a leitura da alternativa. É a cicatriz visível do horror das mudanças climáticas. As mudanças climáticas geram uma cicatriz? Não, aqui eu poderia falar que é o quê? O efeito. Quando aparece sentido figurado, você já sabe. Vai utilizar muito aqui as figuras de linguagem, justamente para dar uma entonação, um realce a determinados termos. Se eu venho e falo, é o efeito visível das mudanças climáticas, aí eu falo a cicatriz, não é mais profundo? Então esse é o objetivo. E o fantasma da fome, aqui já ocorre o quê? Uma personificação da fome. Personificação, figura de linguagem também. Então aqui nós já observamos o quê? Que nas duas passagens, como fala aqui, nas duas passagens há termos empregados em sentido
figurado, letra E de exata, gabarita a questão. Vamos considerar as passagens do texto. Aqui nós já vimos que ela está contemplando esta questão conjunção. As expressões destacadas expressam de forma correta e respectivamente sentido de que. Se tem sentido ou ideia, você já sabe. É a conjunção. Aí você vem. Dominamos a tecnologia sem interesse em implementá-la, porém. Então, porém, aqui será que expressa uma ideia de oposição? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Então, aqui nós poderíamos, dominamos a tecnologia, porém, sem interesse em implementá-la. Olha a regência aí, quem tem interesse em alguma coisa. Então, aqui nós conseguimos observar que há uma ideia de oposição. Então, quando eu falo porém, mas, porém, contudo, no entanto, todavia, no entanto, todavia, nós já sabemos que expressa uma ideia de oposição. Oposição, oposição, vou descartar as outras alternativas. Aí você já vem aqui, o mestre estava falando mas, o mas expressa uma ideia de oposição. Será? Nem sempre. Quando aparecer aqui, vou retirar aqui, as advertências e os alertas não partem só da ciência. Então, quando aparecer lá não só alguma coisa e depois vier o mas também, então aparecer lá não só ou então não apenas e o mas também, vai expressar uma ideia de adição. Então, mas também ideia de adição, alternativa A está correta. Conseguiu compreender? Muita atenção. Nem sempre o mas vai ter uma ideia de oposição. Eu falei, se fala conjunção, você tem de observar o sentido dela. Cadê o sentido de adição? Vamos ver se tem. As advertências e os alertas não partem só da ciência, ou seja, a ciência emite esse alerta e também quem? Mais o Papa. Então aqui você observa a ideia de adição. As advertências e os alertas vêm da ciência e do Papa Francisco. Então você pode substituir aqui partem, vou retirar aqui, não só, então partem da ciência, retiro também o mas também e coloco o e. Partem da ciência e do Papa Francisco. Então apareceu não só, não apenas e mas também, ideia de adição. Show de bola? Gabaritou esta questão?